Bom dia, tudo bem com vocês? Sétimo ano. Nós vamos hoje na nossa página 103 do livro de gramática. Eu espero que vocês estejam todos bem aí nas casas de vocês. Eu também estou bem aqui na minha casa. Todos em quarentena, né? Pessoal, lá na página 103 nós vamos dar continuidade àquele assunto que nós já tínhamos começado, que é o adjunto adnominal. Então você deve entender que adjunto adnominal são todas as palavrinhas que ficam enfeitando o nome, no caso o substantivo, tá? E para relembrar, essas palavrinhas são quem? Essas palavrinhas podem ser o, na, pa. Ou seja, essas palavras que acompanham o substantivo podem ser um numeral, um artigo, um pronome ou um adjetivo. Então, essas palavras aqui, elas são adjunto adnominal, elas enfeitam o sujeito, elas acompanham o nome, no caso o sujeito, no caso o substantivo. Eu tinha começado a fazer na aula anterior o exercício 7, se eu não me engano eu parei na letrinha C. Eu vou refazer com vocês, tá? Veja aí se você já tem o seu caderno na letrinha A, mas eu vou começar da letrinha A novamente. Indique os adjuntos adnominais que acompanham os substantivos destacados a seguir. Então, em cada uma dessas frases você tem um substantivo ou dois substantivos destacados. A nossa tarefa é saber qual é a palavrinha que está acompanhando esse substantivo. Qual palavra que é o napa, qual palavra que é adjunto adnominal. Então, as lágrimas corriam sem parar. Você tem aí circular, aliás, você tem em negrito, você tem destacado aí a palavra lágrimas. O que é que está acompanhando essa palavra lágrimas? As, tá? Então a sua tarefa é circular esse as e mostrar que ele é um enfeite para quem? Para o nome que está aqui. Qual é o nome que está aqui? Lágrimas, tá? Sua tarefa é essa então. Circular o adjunto adnominal. Esse as entra na onde? Esse as é um artigo, tá? Então ele é um adjunto adnominal para o substantivo lágrimas. Ele é um artigo para o substantivo lágrimas. As mansas águas do rio corriam suavemente. Agora você tem aí rio, tá? Aliás, perdão, você tem a palavra águas. Que jeito são essas águas? Mansas. Então você vai circular mansas, mostrar que ela é uma característica para águas. E da onde que são essas águas? Essas águas são do rio. Então aqui também você vai circular, tá? E mostrar que esse do rio também é uma característica para águas. Então você tem aqui mansas, é um adjunto adnominal, é um adjetivo. E do rio também um adjunto adnominal. Aqui você tem duas palavras, então você tem uma locução adjetiva. Uma locução adjetiva é a mesma coisa que um adjetivo. Essa palavra águas aqui recebeu dois enfeites, mansas e do rio, tá? Compramos um eletrodoméstico inútil. Agora você tem aí o substantivo eletrodoméstico. Você tem duas palavras que estão enfeitando o eletrodoméstico. Você tem aqui, ó, aí você tem a palavra eletrodoméstico e aqui, olha, inútil. Então, o que você tem aqui? Você tem um artigo enfeitando o substantivo e um adjetivo enfeitando um substantivo. Então, esse aqui é um artigo, esse inútil é um adjetivo. Essas duas palavras estão enfeitando o nome, o substantivo eletrodoméstico. Essas duas palavras são adjuntos adnominais. Por quê? Porque estão junto do nome, dando uma característica. Primeiro, definindo, né? Indefinindo o substantivo e aqui qualificando, mostrando qual é a característica aí, no caso, uma característica negativa, né? Uma pessoa mentirosa não é digna de confiança. Agora você tem a palavra aí, pessoa. Então, o nome, o substantivo é pessoa.
O que está aqui antes da palavra pessoa? Uma. E o que vem aí depois da palavra pessoa? Mentirosa. Então você tem quais adjuntos adnominais aqui, ó? Uma e mentirosa. Essas duas palavras aqui, elas servem para enfeitar o substantivo pessoa. São dois adjuntos adnominais. Uma é um artigo e mentirosa é um adjetivo. Então veja, você pode ter uma palavra enfeitando, você pode ter duas. Às vezes a palavra é formada de duas palavras, aí é uma locução, no caso vai ser uma locução adjetiva, tá? Letrinha E. Alguns alunos têm uma letra ilegível. Aí você tem duas palavras em destaque, tá? Então vamos ver. Alguns alunos têm uma letra ilegível. Você tem em destaque aí a palavra alunos e depois a palavra letra. O que é que está acompanhando a palavra alunos? Alguns. Quem são os alunos? São alguns. Então, alguns está acompanhando a palavra alunos. E letra? Como é a letra? Ela é uma letra ilegível, ou seja, que não dá para você entender o que está escrito. Então, o que é que você tem aqui? Alguns, uma e ilegível. Uma está acompanhando letra e ilegível também. Então, você tem aqui um adjunto adnominal para alunos, que é alguns, e aqui para letra você tem uma e ilegível. Pronome, artigo e adjetivo, tá? Lá na letrinha F, Joaquim chegou há 2 semanas. Você tem o substantivo semanas, tá? Esse aqui é o nome, esse é o substantivo. O que é que está perto desse substantivo para dar uma característica dele? 2. Está numerando, está identificando a quantidade. 2 semanas. Então, 2 é o adjunto adnominal, é um numeral para o substantivo semanas. Espero que esteja entendendo. Se não entender, me chamam lá no WhatsApp, eu vejo qual é a sua dúvida, tá? Mas não tem como errar. Você tem um substantivo e ao lado dele, acompanhando, enfeitando, dando características, você tem o adjunto adnominal. E o adjunto adnominal pode ser o NAPA, numeral, artigo, pronome ou adjetivo. Certo? Essa daqui foi a letrinha A, B, C, D, E, F. Opa, já tem ali o F. Agora a letrinha G. Meu palpite é a vitória da equipe brasileira. Agora você tem a palavra palpite e depois você tem a palavra vitória. Então, o que é que está acompanhando a palavra palpite? Meu. Pronome possessivo, né? Então você está falando de quem que é o palpite? O palpite é meu. Poderia ser seu, nosso, vosso, poderia ser dele, dela, poderia ser aquele palpite, este palpite. Então, meu palpite é a vitória da equipe brasileira. Da equipe brasileira. Então, ó, esse A aqui está acompanhando vitória, então ele é um adjunto adnominal. Vitória de quem? Da equipe brasileira também é um adjunto adnominal para vitória. Aqui você tem um artigo e aqui você tem uma locução adjetiva. Aqui é brasileira, tá, pessoal? Pensar que é Brasil com letra minúscula aí não. Então, repetindo. Meu é um adjunto adnominal para o substantivo palpite.
A é um adjunto adnominal para o substantivo Vitória. Da equipe brasileira também é um adjunto adnominal. Certinho? H. Minha avó tem uma memória de elefante, tá? Então você tem destacado aí a palavra memória. Qual é a palavrinha, ou quais são as palavrinhas que estão acompanhando aí a palavra memória? Você tem aqui uma, e depois você tem aqui de elefante. Então o que você tem que fazer? Circular esse uma, mostrar que esse uma está acompanhando a palavrinha memória, circular de elefante e mostrar também que está acompanhando a memória. Então, memória é o nome, memória é o substantivo, e você tem aqui um artigo e aqui uma locução adjetiva. Esse artigo e essa locução adjetiva são adjuntos adnominais. Eles estão acompanhando o substantivo memória. Adjunto que está junto do nome. Qual é o nome? Memória. E o céu cinzento anunciava muita chuva. Você tem destacado aí, já está em negrito, a palavra chuva. Que jeito que é essa chuva? Muita. Então, muita chuva. Esse muita é um adjunto adnominal para chuva. Na letrinha J, o que está destacado aí? Garoto. E como é a frase inteira? O garoto assustado voltou para casa. O que está modificando, o que está determinando, o que está acrescentando uma informação sobre garoto? Que ele é o garoto, então eu conheço, ele já foi citado antes, ele é um artigo definido. E como é que ele está? Ele está assustado. Então o que você tem aqui? Esse o é um adjunto adnominal para garoto. E esse assustado também é um adjunto adnominal para garoto, certo? Então, 2 adjuntos para a palavra garoto. E a última aqui, os alunos animados cantaram durante a viagem de ônibus. Você tem aqui 2 palavrinhas grifadas, né? 2 palavrinhas em negrito. Alunos e viagem. O que estou falando dos alunos? Que são os alunos. Que jeito que eles estão? Animados. E a viagem? Que jeito foi a viagem? De ônibus. Então agora você circula. Você mostra que esse adjunto adnominal está aqui para alunos. Esse animados ainda também está para alunos. E de ônibus também é uma característica para viagem. Então você tem aqui 2 substantivos e os adjuntos que acompanham cada um deles. Um artigo, um adjetivo e uma locução adjetiva. São adjuntos adnominais. Por quê? Porque estão junto do nome. O que é nome? Nome é o substantivo, tá? Tudo que é nome é substantivo. Pode ser o substantivo próprio, pode ser o substantivo comum, derivado, concreto, qualquer um deles. Lá na página 104 agora, pessoal. Dependendo da frase e do que se quer dizer, um substantivo pode ter mais de um adjunto adnominal. Sim, um substantivo, aqui olha, pode ter mais de um adjunto adnominal. Eu coloquei aqui o e coloquei assustado. Coloquei 2 enfeites para garoto. Por quê? Porque era disso que eu precisava para mostrar, para definir, para falar quem que era o garoto, como que ele era. Ele era o, ou seja, ele já é conhecido, e ele estava assustado. Aqui também, ó. Aqui é sobre alunos. Quem que são esses alunos? Os alunos, quer dizer, não são uns alunos, são os, aqueles que eu já conheço. E como é que eles estão? Animados.
Pare e pense, exercício 8. Leia agora o início de uma história que todo mundo conhece. Nesse trecho, o narrador apresenta logo 3 elementos importantes para a narrativa, usando os substantivos menininha, avó e chapeuzinho. Complete a tabela com os adjuntos adnominais usados para especificar cada um deles e diga a que classe cada um pertence. Era uma vez uma menininha linda. A avó dela não sabia mais o que podia inventar para agradá-la. Certa vez deu a ela um chapeuzinho de veludo vermelho, que ficou tão bem que ela queria botar todo dia. Por isso, todo mundo acabou chamando a menina de Chapeuzinho Vermelho. Ana Maria Machado, Chapeuzinho Vermelho e tal. Aí você tem 3 substantivos, 3 nomes que estão destacados. Em negrito. Menininha, avó e chapeuzinho. Quais são as palavras que estão acompanhando menininha? Uma e linda. Já vou pôr na lousa, tá? Presta atenção primeiro, ouve aqui primeiro. Que jeito que é a avó? O que eu estou falando da avó? Eu estou falando que é a e que é dela, tá? Então esses 2 adjuntos adnominais estão acompanhando a avó. E o que é que eu estou falando sobre chapeuzinho? Um chapeuzinho e de veludo vermelho. Então veja, para as palavras menininha, avó e chapeuzinho, eu tenho 2 adjuntos adnominais para cada um. Então vamos lá fazer isso bem bonito aí no caderno. Tá? Mas se você já entendeu, você já pode até ir fazendo aí já na minha frente. Então você vai fazer assim, ó. Esse, então, é o exercício número 8 e você tem um quadrinho para completar. Você tem ali a palavra menininha. A palavra menininha já está escrita aqui na primeira coluna, tá? Aí você tem 2 adjuntos adnominais, tá? E daí você vai escrever qual que é o adjunto adnominal e depois aqui você vai colocar a classe gramatical. Então, menininha. O que eu estou falando sobre a menininha? Que ela é uma menininha, porque está escrito lá. Era uma vez uma menininha. E de que jeito que ela é? Ela é linda. Tá? Qual é a classe gramatical de uma? Uma é um artigo indefinido, mas nem vou colocar, tá? E linda, o que ela é? Adjetivo. Então, de novo, lá no texto você tem: era uma vez uma menininha linda. Você tem o substantivo menininha. O que é que está acompanhando menininha? Uma menininha linda. O que é? Um artigo. E linda é um adjetivo. Depois você tem a palavra avó. Certo? O que é que está falando da avó? Vamos lá ver. Tem duas coisas também. Uma e 2. Tá? E aqui vai ter a classe gramatical. Então vamos lá. A avó dela. Então é a avó dela. O que é que está acompanhando aqui? Veja lá no texto. A avó dela. A avó dela. Ah, nós já sabemos que é o quê? Ah, nós já sabemos que é um artigo. E dela? Dela é um pronome. Pronome possessivo. Meu, seu, teu, nosso, vosso, dele, dela. Todos esses são pronomes. Então, de novo. A avó dela. A avó é o substantivo. O que está perto desse substantivo? O a e o dela. Lá no livro você tem assim, ó. A avó dela. Esse a é um artigo e esse dela é um pronome. Essas duas palavras são adjuntos adnominais. Por quê? Porque estão junto, porque estão perto de um substantivo. A terceira palavra grifada ali é chapeuzinho. Então você completa aí chapeuzinho.
Então vamos ver o que acontece com o Chapeuzinho. O que está perto da palavra Chapeuzinho? Ó. Certa vez deu a ela um chapeuzinho. Que jeito que é o chapeuzinho? De veludo. Então você tem aqui e você tem de veludo, tá? O que esse é? O, a, os, as, uma, uns, umas. Esse é um artigo. E esse de veludo, o que ele é? Uma locução adjetiva. Ele é um adjetivo. Então, repetindo, ó. Certa vez deu a ela um chapeuzinho de veludo. É artigo e de veludo é adjetivo. Todas essas palavras aqui são adjuntos adnominais, tá? Por quê? Porque estão acompanhando um nome, porque estão acompanhando um substantivo. E cada um desses adjuntos pertence a uma classe gramatical. Aqui, ó, uma e e a são artigos, tá? Linda e de veludo são adjetivos. E dela é pronome. Aí então a gente resume falando que os adjuntos adnominais podem ser o quê? Numeral, adjetivo, pronome e artigo. Napa. Certinho? Sem problemas até aí? Agora nós temos aqui alguma coisa sobre explorando a ortografia, uso do G e do J, e um exercício 9 lá muito fácil, olha. No caderno, nem precisa ser no caderno, tá pessoal? Dá para completar aí no livro mesmo. No caderno, complete as lacunas a seguir, mas cuidado para não confundir o substantivo com o verbo. Músicas para viajar. Depois eu coloco a resposta na lousa. Quero que você tente primeiro fazer. Como que é esse viajar? Como é que escreve? O que você vai colocar em si? Que tal tornar a sua viagem mais legal com uma trilha sonora para acompanhar? Você quer viajar mais relaxado ou quer pegar a estrada com o som animado? Bem, aqui temos opções para todos os gostos. Selecionamos músicas que já são muito conhecidas por todo mundo, mas que sempre são boas de ouvir mais uma vez. Também selecionamos algumas alternativas menos conhecidas, para quem quer pegar a estrada relaxado. Nosso especial está dividido em duas categorias. Para viajar sozinho é um misto de canções mais reflexivas e calmas, com alguns dos hinos daqueles que amam a vida na estrada. Já para viajar com a galera é uma lista com grandes sucessos nacionais e internacionais que já caíram no gosto de todo mundo. São músicas para a galera cantar junto e manter a viagem animada do começo ao fim, tanto na ida quanto na volta. Pessoal, o exercício aí trabalha muito com a questão de viajar com J e viajar com G, né? Viajar com J é o verbo e viagem, né, com G é o substantivo. Então você tem aí, olha, de A até F. Então de 9, A, B, C, D, E e F. Vamos ver se você completou certo. Olha, lá no título. Músicas para viajar. Com J, tá? É o verbo. Que tal tornar sua viagem? Esse viagem aqui é com G, porque é o substantivo. Letrinha C. Você quer viajar? De novo o verbo. Então, é com J. Letrinha D lá embaixo. Para viajar sozinho. De novo o verbo viajar. Letrinha E. Para viajar com a galera. Mais um verbo viajar. E a última lá embaixo. A galera cantar junto e manter a viagem. Esse é um substantivo, então esse é com G. Certinho, pessoal? Então eu vou parando por aqui e depois eu deixo a tarefa de casa para vocês, certo? Beijo!